Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Polly, capítulo 2, parte D. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, 39 a 44. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Apesar de Jesus pedir 3 vezes, o que ele ouviu do Pai foi não. Se você é pai, sabe que falar não é muito mais difícil do que o sim. Mas o próprio Senhor negou-se 3 vezes a atender o pedido do filho, porque sabia que era o que tinha de ser feito. E isso, apesar de Cristo estar em profunda tristeza. Muitas vezes, um biquinho ou um choro de nossos filhos nos fazem contrariar nossas convicções e nos levam a ceder a seus apelos. Só que nada fez o Pai Celestial ceder, nem mesmo o estado de alma terrível em que se encontrava Jesus. A Bíblia relata suas palavras de agonia. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mas ainda as Escrituras relatam. Estou angustiado, ele orou, ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagine se esse fosse o estado de espírito do seu filho. O seu coração não estaria esmagado e você não se sentiria extremamente inclinado a ceder só para fazer cessar o sofrimento do seu pequenino? Mesmo assim, vendo toda essa situação, o pai não cedeu, pois sabia que as consequências positivas de seu não seriam mais importantes. Muitas vezes os pais acabam tomando atitudes por impulso para evitar que a criança os fique acusando e culpando. Frequentemente, uma boa chantagem emocional entra em cena, mas eles precisam se manter firmes em suas convicções, senão a criança sempre vai se frustrar. Se obtiver algo em um dia, ela se frustra no próximo, quando a mesma coisa lhe for negada. É inevitável. Tudo de que tratamos aqui sobre alegria, contentamento, gratidão pelas coisas simples da vida, tem de ser transmitido aos filhos. Se a criança não está feliz, alegre, contente, agradecida por aquilo que tem e pode ter, sempre vai encontrar alguém que tenha mais e esteja mais alegre do que ela. Um colega, amigo ou primo. A questão é, o que estimula isso? Será uma real necessidade ou pura ostentação, comparação e sentimento de competitividade? Essa é uma das razões que me fazem defender que as escolas adotem uniformes, pois o colégio também é lugar de competitividade. A criança se espelha no tênis de um, na saia de outra, e, portanto, o melhor é padronizar para combater o consumismo exacerbado de aparentar ter mais do que o outro. Não existe nada errado em ter, por exemplo, um tênis sofisticado e caro, desde que isso não seja o reflexo de você mesmo, que você não mude por isso. Existe muita dúvida por parte dos pais com relação a como comunicar aos filhos dificuldades financeiras que a família eventualmente esteja enfrentando. O mais importante nessa hora é o equilíbrio. As crianças têm diferentes idades e diferentes entendimentos em situações e circunstâncias distintas. Por isso, se ainda não conseguem entender o que está acontecendo, não adianta lhes comunicar certas realidades com uma linguagem que esteja fora do alcance delas. Se não for possível explicar em linguagem que elas compreendam, os pais devem permanecer neutros,
desde que consigam controlar o desconforto, o nervosismo, a inquietação, a tensão e o estresse que causam situações complicadas. Em uma das famílias que ajudei em meu programa de televisão, os pais anunciaram que estavam se separando. O filho adolescente era super agressivo. Dias depois, descobri que ele não sabia claramente da crise que os pais atravessavam e o que estava ocorrendo. Por isso chorava e dizia: meus pais não falam comigo, não falam o que está acontecendo. Conversei com os dois, que logo esclareceram a situação para o filho. Claro que ele ficou chateado, mas compreendeu e modificou o seu comportamento, principalmente com a mãe. Ou seja, os pais usaram uma linguagem que o menino conseguia entender. Ela disse que o amava e isso começou a fortalecer o relacionamento entre os dois, o vínculo entre eles, que estava comprometido por causa da situação. As crianças percebem tudo. Por isso é muito melhor ser sincero com elas do que esconder os fatos. Faz parte do respeito por seus filhos. Se a questão for problemas financeiros, os pais podem explicar para a criança, por exemplo, que quando ela for tomar banho, em vez de ficar 10 ou 15 minutos no chuveiro, para poupar gastos, poderia levar 5. Lógico que não se diz isso para uma criança de 1 ano, mas para de 5, 6, 7 ou mais, já se pode explicar, porque ela vai entender. Com isso, ela também saberá o valor de cada coisa e ficará alegre com o que tem. A alegria é um estado interno de satisfação e de contentamento. Nem sempre a pessoa que dá risada o tempo todo é alegre. Pode ser triste por dentro. Por isso, no convívio com a criança, no trato, no dia a dia, na convivência, no processo de educação, é que os pais têm de perceber se ela é ou não contente, alegre, satisfeita, otimista, confiante. E isso independe de ela ser tagarela ou constantemente risonha. Alegria não é possuir e também não é bom humor. Uma criança pode ser expansiva e extrovertida, mas triste. É preciso conhecer seu filho para descobrir como é a sua personalidade. Se você trabalhar os traços de caráter dela, poderá entender que essa criança é, do ponto de vista da personalidade, mais quieta e introvertida, sem deixar de ser contente e alegre, algo que contempla contentamento, gratidão e otimismo. Reflexos no caráter da criança: virtude, alegria. Agradecida. Aprender a ser agradecida pela disposição com que as pessoas a têm ajudado. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Contente. Entender que o que possui é suficiente para alegrar-se em qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Alegre, estar feliz porque vive em paz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5:19. Confiante, crer que será bem-sucedida no que fizer. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Criativa, encontrar maneiras de resolver uma necessidade ou um trabalho. Transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Otimista, meditar e julgar tudo pela melhor perspectiva possível. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos 8:25. Dica da Cris. Ensine seu filho que a alegria não é simplesmente um estado circunstancial e que não depende dos bens materiais que você tem. Agradeça pelas bênçãos, grandes ou pequenas, e transmita esse sentimento de gratidão a ele.